Minutos 12h32 e olha, eu quero convidar você, que de repente tem alguém da família que tem algum interesse, né, de repente aprender um pouco mais a respeito de redação, está se preparando para o Enem, na verdade. Eu estou aqui com o Sérgio Lima, ele que é professor e vai falar um pouquinho a respeito de um evento, gente, muito interessante. Vai ser o Maulão, aqui em Natal, e a gente vai dar mais detalhes para você ao longo dessa conversa. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Muito obrigado. Obrigado você, Sandra, à rádio, aos nossos telespectadores. Olha, Ouvintes. sim. Mas também porque a gente Tá também com transmite transmissão. para o YouTube, né? Professor Sérgio, o que é esse aulão 2025 de redação, né, e línguas e linguagens, ou melhor, qual é a proposta principal dessa edição, né, no caso 2025? É oferecer uma preparação de qualidade para o nosso aluno. São 1.500 vagas lá no Teatro Riachuelo. O aulão ele foi pensado para que ele pudesse ter todas as técnicas de gramática, literatura, interpretação e compreensão de texto. E também como ele pode elaborar a sua redação, independentemente do tema. O aulão abarca também a parte de humanas, então história, geografia, filosofia e sociologia. É uma preparação completa para o primeiro dia de provas. Você estava falando aqui que já houve uma outra edição, né? Isso, ano passado. Queria que você falasse um pouquinho qual a diferença das duas, o que é que torna essa edição desse ano mais especial. A do ano passado ela foi também especial. Agora ela foi para linguagem, redação e matemática. Certo. Este ano só a parte do primeiro dia de provas. Então tem a parte de linguagem e redação e tem a parte de humanas. E é claro, tem a nossa convidada, a nossa palestrante, que é a Lília Schwartz. Então, como foi que surgiu esse convite, né, da professora? Já que qual é a contribuição que ela vai dar dentro dessa programação? Ao analisarmos a prova do Enem, sabemos o quanto é importante debater sobre questões das ciências humanas, Certo. principalmente a história brasileira, como a questão da corrupção, do banudismo, patrimonialismo, a questão cultural, o racismo, e faz parte, inclusive, do eixo de trabalho da professora. Ela, em relação à redação, é uma das mais citadas. Então, houve um alinhamento de projeto. Nesse alinhamento de projeto, a convidamos, ela prontamente aceitou, e hoje o aluno de Natal terá a oportunidade de aprender mais. E o que é que significa, assim, para os estudantes, né, ele contar com uma intelectual que é reconhecida nacionalmente e membro também da Academia Brasileira de Letras, né? Olha Isso. o peso, né? Exatamente, é um peso. Ele vai simplesmente ter uma análise crítica bem interessante sobre a história brasileira. Existe a história oficial dos livros e existe a história não oficial, paralela, de luta, de reivindicações e de avanços sociais. Ela trará essa visão crítica sobre essa prova. Então, todos ganharemos. Professor, quais seriam ali as maiores dificuldades dos alunos, ou pelo menos que eles conversam com você, a respeito da redação, por exemplo? O que é mais difícil? Porque, por exemplo, para mim, há muitos anos já, quando eu fui fazer esse exame nacional do ensino médio, eu tinha dificuldade na minha conclusão. Isso era algo muito particular. Agora, eu não sei o que é que os alunos relatam dessa geração também, né? Que é a geração Z, Y, enfim. A alfa também, enfim. Queria que você partilhasse um pouquinho com a gente. Eu vou te responder com base na experiência. O ano passado foram 4.337 atendimentos individualizados. Então, nós temos um curso de linguagem e redação e eu faço os atendimentos, é o carro-chefe. Todos que chegam lá na minha sala dizem basicamente a mesma coisa. Uma dificuldade de estruturar a redação, de pensar o texto. Como é que eu vou abrir a minha introdução? Ela é dividida em quantas etapas? Na nossa época, nós estudávamos da seguinte maneira. Introdução, você vai introduzir a ideia e vai colocar a sua tese. Depois, na argumentação, você vai defender o seu ponto de vista e vai concluir a ideia. Hoje mudou muito. Existem N formas de poder abrir o texto, de poder contextualizar o tema, o problema, a tese. A argumentação mudou bastante, os estudos no âmbito argumentativo evoluíram e os alunos hoje têm um leque de opções que simplesmente permite que construam excelentes textos. E em relação à conclusão, mudou também. Nós temos hoje o que nós chamamos de proposta de intervenção. Eu vou ter que trazer um agente, uma ação, um modo, um efeito e uma finalidade para o tema, para o problema do tema. Então, há um avanço em relação a isso. As dificuldades são grandes, mas, respondendo, é uma questão estrutural. Como pensar a redação.
porque você não pode realmente fugir, né, do tema, senão pode até zerar ou não. Pode. Uma fuga pode ser total ou parcial. Se for uma fuga total, então ele pode zerar a redação, sem dúvida alguma. Acho que isso é o temor de muitas pessoas. Acho que até mais que matemática é a questão da redação, né, professor? Entender o tema é muito Isso. complicado. Nós tivemos um tema em 2018 que era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Muitos foram falar de fake news. Recentemente eu coloquei um tema lá no curso que nós abordamos a questão da masculinidade, cultura em relação à saúde pública. Muitos homens não procuram justamente porque tem uma cultura da masculinidade, certo? Eles tangenciaram. Disseram que o Estado não oferecia saúde pública. E, na verdade, o Estado oferece. Sim. Então, entender o tema é fundamental para poder escrever uma boa redação. Quanto tempo eu preciso me preparar para o Enem? Existe também, de repente, uma pessoa que está um pouquinho mais atrasada, a gente está só 3 meses? Não, nem tudo isso, 2 meses. Ainda dá tempo de correr atrás? Dá se o aluno ele entender quem ele é no processo. Exemplo disso. Ele é muito bom em história, geografia, linguagem. Então, ele vai estudar o que ele não é tão bom. Ele precisa estudar tudo, como na época do vestibular? Não. Existem matérias que caem mais e outras que caem menos. Então, ele não precisa estudar tudo, mas ele precisa entender do processo. A partir disso, dá tempo sim, com 2 meses ele tem uma boa preparação. A esperança. Com certeza. Esse aulão, ele é voltado para a revisão do primeiro dia do Enem? Qual é ali o ponto-chave que os estudantes podem esperar nesse reforço aí que vocês vão dar? Primeiro dia de provas e principalmente o calo de todo mundo, a parte de interpretação de texto. Muitos apresentam uma dificuldade. Nós lá vamos ensinar como ele deve fazer em relação à prova, entender os distratores, que são aquelas alternativas que induzem ao erro. Isso. E principalmente otimizar o tempo de prova. São 45 questões, Sandra. 45 questões, 45 cansativo. Textos, cada questão com 5 alternativas, fora uma redação, com 30 linhas e mais 45 questões na parte de humanas. Então, nós vamos ensinar estratégias de prova, tanto para a parte de linguagem quanto para a parte de humanas. Eu acho, sim, de verdade, o Enem ainda é muito cansativo. Eu espero que mudem, não sei o formato, pelo menos o que é que acontecia comigo. Aqueles textos enormes, eu terminava de ler, aí eu ia perder um pouco mais de tempo, porque eu disse, a resposta está aqui, eu vou ler novamente. Aí eu perdia muito tempo. Então, para mim, esses textos muito, muito grandes, para mim era também uma dificuldade. Assim, Existem técnicas hoje que você pode ler o texto, né? Existem vários caminhos, mas o correto seria, em relação à maratona de provas, ler o comando da questão, ler o texto com base no comando e depois ir para as alternativas. Certo. Isso pode facilitar. E algumas questões do Enem colocam o texto apenas como pretexto, ou seja, o comando é que determina o que deve ser. Então, rapidamente, o aluno ele consegue matar a questão, não precisa ler tudo. Então, houve essa mudança também. É por isso que a gente precisa se preparar mesmo, né? Assim, com profissionais qualificados. Porque vocês vão dar aquelas dicas que a gente não sabe se a gente for só estudar em casa, né, professor? E não é só estudar o conteúdo, é entender da prova. E é fundamental para ele poder ter um bom rendimento. Bem, o senhor também fala desses estímulos intelectual e também motivacional. Eu acredito que essa questão da gente estar também em paz, eu não sei se vocês vão abordar isso, de ficar um pouco mais tranquilo para poder se preparar para essa prova. Vocês vão abordar isso também? Vamos, nós teremos a Aline Correia, que é uma psicóloga, ela trabalha muito bem nessa área, ela passará toda uma série de exercícios, não apenas para antes da prova, mas durante e depois da prova. Então, vamos nos preocupar, é uma visão holística. Sim. E tem uma questão aqui que me chamou muita atenção, de vocês estarem, né, abrindo, fazendo um aluno como esse tão importante, porque existe também alunos que não têm acesso a nenhum tipo de aulão ou de preparação, né? E vocês estão abrindo o Teatro Riachuelo para que essas pessoas possam, até aqueles que têm condições também, claro, mas aquelas que também não têm. Eu queria que vocês falassem sobre a importância desse acesso gratuito para esse tipo de preparação dessas pessoas também que ali não têm tanta condição financeira de repente pagar, né, um cursinho. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder ofertar isso. O curso ele foi pensado mais no aluno e menos como um plano de negócio, Sim. Eu garanto. Tanto que a nossa dedicação é imensa em relação a isso. Nos anos anteriores tentamos fazer de maneira gratuita, não conseguimos. Mas com o crescimento do curso e parceiros que começaram a acreditar na nossa proposta, tivemos a oportunidade Pode sim de falar, ofertar. inclusive, tá, o nome dos parceiros. CLEP, a CLEP, que é a mantenedora do Carnatal, Sim. né, e a Superar,
que de formaturas eles acreditaram bastante, fora a UniRN, nós temos ali Casa Nacre, outras empresas que entraram e que hoje compõem esse portfólio, que democratiza o acesso à educação, principalmente para quem não pode pagar. E eu fico muito feliz por isso. Sim, sim. Nós temos alunos que podem, isso é fato, mas é aqueles que não. Então nós temos que contribuir, sim, decisivamente na vida deles, e se podemos fazer, eu acho que é justo contribuir positivamente com isso. Maravilha. Vocês estão aí, a gente estava conversando agora há pouco, há alguns meses nesse planejamento. Porque não é só assim, vamos aqui para o Teatro Riachuelo, a gente dá aqui umas aulas para o pessoal se preparar. Não é só sobre isso, né? Então, eu queria que você falasse sobre esses vários professores diferentes também que vão estar lá, né? Como é que foi pensada essa seleção de integração desses conteúdos para que o aluno possa receber, também ficar calmo e se preparar para esse tão grande dia, sonhado dia do Enem? Para a magnitude de um evento como esse, a preparação tem que ser de excelência. Então, começamos muito cedo. Divulgamos apenas para o público final de abril, início de maio. E aí, quando nós pensamos o fechamento da equipe para poder compor esse aulão. Então, quando nós divulgamos, já tínhamos a certeza da Lília estar conosco e fomos buscar profissionais na área que já estavam conosco e outros que não, que poderiam contribuir decisivamente. Então, nós temos arte, com o professor Disney. Olha. Antigamente a arte não tinha tanto peso, hoje são 9 questões na prova de linguagem, mais de 2 na prova de humanas. Então, costumo dizer que 20% da prova é arte. Então, ele dividirá o palco comigo na parte de linguagem. Depois nós teremos Leônidas Dutra, com geografia, Cláudio Custódio, que é vereador daqui também com a parte de geografia, Mariano Azevedo, que é um doutor em história, vai estar conosco, o Gilbert também de história, Gustavo, filosofia e sociologia, professor Tiago com a parte de educação física, Aline Correia com a parte de psicologia e a grande Lilian Schwartz, entregando muito conhecimento para que esses alunos consigam transformar isso em notas. Estou em casa, sou estudante, como é que eu faço para me inscrever? Dá tempo ainda de fazer isso? Dá, ainda temos pouquíssimas vagas, ainda temos. O que basta você entrar no nosso Instagram, @prof.sergiolima. Lá nós temos um formulário que você precisa preencher e em 24 horas você tem que aparecer no curso para retirar a sua senha. Ah, tá certo. Exatamente. E aí nós precisamos disso para liberar o acesso do aluno ao teatro e automaticamente é só estar conosco lá no dia 14 de setembro. Professor, para quem está em casa também, que de repente quer seguir as suas dicas, como é que faz? Eu sei que você dá dicas também de português, de linguagens, não é isso? Exatamente, Como exatamente. é que faz? Se quiser mais informações sobre o curso, deve entrar em contato conosco pelo telefone 84-99674-7773. E se ele quiser saber de dicas, aí é no nosso Instagram, Certo. que é o @prof.sergiolima. Maravilha, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço. O pessoal que está em casa aí se preparando para o Enem, que dê tudo certo, né? Eu acredito que esse aulão tem esse objetivo realmente de ajudar essas pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Muitas dessas pessoas que estão aí hoje em casa têm um sonho de entrar, de repente, se formar como profissional de medicina, pedagogia, enfim. A área que quiser. É a área que quiser. Então, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz por ver uma iniciativa como essa, inclusive num lugar tão grandioso como é o Teatro Riachuelo. E eu fico feliz também. Você que está em casa, entre em contato com a nossa equipe, pegue seu ingresso, participe conosco. Será um momento enriquecedor e eu tenho certeza que todos nós ganharemos com isso. Você terá a possibilidade de transformar conhecimentos em resultados. Será dia? 14 de setembro, domingo agora. Olha, domingo, já se prepara aí na agenda, prepare. tá? Então, 12 horas e 30 minutos abriremos certo. os portões. 12h30, Exatamente. domingo agora lá no Teatro Riachuelo, mas tem que primeiro se inscrever. Exatamente, pegar sua senha. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E a gente vai seguindo aqui na nossa programação, agora 12 horas e 45 minutos. Boa tarde para você.